Num jogo com um gramado péssimo e um futebol horroroso, o Corinthians foi a campo e vence a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, ganhando a sua quarta partida em 5 jogos no Paulistão. Hoje é um daqueles típicos jogos que você pensa duas vezes se você tem de fato alguma coisa pra falar, porque num geral o gramado estava tão encharcado ao longo da partida e praticamente não teve nem futebol. Você pensa, cara, será que a gente pode tirar alguma coisa de positivo ou negativo do jogo de hoje? Mas, por incrível que pareça, dá pra tirar algumas coisas positivas do jogo de hoje. A primeira de todas é sem dúvidas que ganhar é sempre bom. Começar o Paulistão com 80% de aproveitamento é ainda melhor. A gente sabe que na semana que vem a gente tem o derby contra o Palmeiras. E, enfim, chegar bem em todo o clássico é muito importante. Portanto, continuar nessa subida e nessa ascensão com o futebol que a gente está tendo, embora não tenha tido muito aprimoramento por conta dos gramados que a gente tem tido para jogar o futebol, ainda assim é muito importante. No geral, eu quero dar alguns destaques. Acho que não dá para falar muito com relação ao primeiro e segundo tempo, porque foi o gramado estava encharcado. Primeiro tempo praticamente não teve jogo, a gente teve uma chance, na verdade duas boas chances com o Yuri Alberto, a primeira com ele na cara do gol, a segunda com o cruzamento que o Coronado faz para ele, mas o goleiro defendeu as duas. Acho que é importante que o Yuri Alberto, né, consiga se libertar desse azar que ele tem tido para fazer os gols dele, que ele consiga matar logo pro começo da temporada, porque a gente sabe que quando ele fica nervoso, começa a dar pane no sistema, e acho que é importante que o Yuri Alberto consiga desencantar logo e fazer esse gol dele para as próximas partidas. Mas para além disso, no segundo tempo a grama secou um pouquinho mais e a partir da grama mais seca a gente conseguiu botar o time mais para jogo. A gente teve mais chances, muitas chances desperdiçadas com o Romero, com o Charles com a bola na trave, com o Yuri Alberto também. É um ponto de atenção que a gente não pode desperdiçar tanta chance assim, a gente não pode desperdiçar tanto gol assim. Porém, com um bom passe do Romero e com uma bela jogada do Thales Magno, do qual eu já disse que eu sou fã e eu espero que o Corinthians consiga manter ele para a temporada e possivelmente até contratar ele em definitivo, o Corinthians consegue fazer o gol. Acho que foi uma grande jogada. O Thales Magno foi sem dúvida o melhor jogador da partida do Corinthians. Tentou muito no ataque, criou boas jogadas, mesmo com o campo da forma que estava. Para além disso, acho que chama também a atenção o fato de que o Martinez foi expulso mais uma vez. O Martinez tem tido problemas com cartões desde que ele chegou no Corinthians. Eu acho que esse é um ponto que o Martinez precisa, né, colocar assim mesmo em reflexão, porque não dá pra ele ficar sendo expulso toda hora nem tomar tanto cartão assim. Ele toma muito cartão. Mas no geral, o que dá pra dizer mesmo é que ganhar é bom, ganhar sempre é bom, não importa da maneira que você vai ganhar. O jogo do Corinthians foi um tanto quanto truncado, não teve muita coisa. Acho que de destaque a gente pode elaborar o Thales Magno, mas não teve muita coisa de interessante. Partindo diretamente para como o time se saiu, eu gostei muito do jogo do Hugo, muito seguro no gol, mesmo com a bola molhada. A gente sabe que com o campo molhado, bola molhada, a propensão para tomar um frango às vezes é bem maior. Muito seguro, passou muita confiança e defendeu, e principalmente nos minutos finais foi extremamente importante. Com relação à zaga, eu gostei muito. Eu acho que a gente tem que continuar testando o João Pedro e o Félix, porque eu acho que tem sido a zaga mais segura do Corinthians. Pela primeira vez na temporada a gente não foi vazado até aqui. Nos últimos jogos a gente tinha levado gols em todos os outros jogos da temporada. Mas no geral me chama muita atenção o João Pedro, ele tem sido muito seguro nos jogos dele, na partida que ele tem entrado, ele tem feito a zaga melhor pro Corinthians. Então eu acredito que ele possa ser essa peça que tá faltando pra zaga do Corinthians e que se a gente colocar ele com mais tempo de jogo, ele vai se aprimorar cada vez mais e ele vai ser essa âncora que a nossa zaga tem precisado. Nas laterais é aquilo que eu sempre espero, um jogo bem abaixo do Hugo. Eu definitivamente não sou fã do futebol do Hugo. Gostei um pouco do futebol do Palácios, embora ele tenha apresentado muito pouco. Eu quero ver mais do Palácio jogando futebol pelo Corinthians, porque ele nem deu tempo, coitado, com a lesão que ele sofreu no ano passado. Com relação ao Léo Maná, é o mesmo princípio que eu digo do João Pedro. Ele precisa de minutos em campo para mostrar se ele consegue ser um lateral suficientemente bom para jogar no Corinthians. Com relação ao meio de campo, eu achei um meio de campo bem sólido do Corinthians. Acho que a gente não passou por grandes perigos. Martinez, Ranielli conseguiram fazer um jogo sólido. Para além deles, eu gostei muito da entrada do Charles no lugar do Coronado. Ele deu uma bela movimentação em campo. O Coronado ele é um jogador que necessita mais do gramado que esteja em condições de jogo, e o gramado pela segunda partida consecutiva não estava em condições de jogo, então ele não conseguiu apresentar sequer um futebol decente, porque, coitado, não é nem culpa dele, não tem gramado para apresentar futebol dentro das condições que o Moisés do Carelli apresentou. Para além deles, no ataque, eu achei um jogo extremamente discreto do Romero, fora o passe que ele deu pro Thales Magno, que foi uma baita de uma assistência. Ele foi bem discreto no jogo, principalmente
pela forma como o Corinthians estava jogando, o gramado não estava ajudando, não priorizou muito o jogo dele, então ele ficou bem sumido e ele perdeu uma chance na cara do gol também, que ele não pode perder. A mesma coisa vale pro Yuri Alberto, pra chance que ele perdeu. No geral, pelo tanto de chance que o Corinthians perdeu, a gente poderia ter feito uma goleada dentro do Moisés Lucarelli, mas por mais um jogo a gente tem um ataque efetivo, mas que perde muitos gols. Mas pelo menos dessa vez o Corinthians não levou gol, embora tenha levado muito perigo nos minutos finais. Com relação ao Thales Magno, achei que ele foi o jogador da partida pra mim, ele performou muito bem, ele jogou muito bem. No geral, nas trocas que nós tivemos com o Hector Hernandes e com o Rian, eles entraram por muito pouco, com o Corinthians já quase nos 85 minutos da partida, já quase nos 45 do segundo tempo. Então eles tiveram muito pouco tempo de mostrar qualquer coisa, eles mais jogaram na retranca em função, né, de segurar a partida por conta da expulsão do Martinez, mas fizeram a partida sólida, mantiveram o time nas posições que eles precisavam taticamente e conseguiram cobrir bem o time. Pro Ramon Dias e pro Emiliano, achei que eles mexeram muito bem, acho que eu tenho gostado muito do time ter se colocado muito à proposição de fazer muitos testes, de experimentar muitas coisas. Eu acho que, no geral, é muito legal fazer isso durante a pré-temporada, que é o Paulistão pro Corinthians. Então, no geral, acho que é assim que o Corinthians vai crescer durante a temporada. Acho muito importante esse rodízio que a gente tem feito. Para as próximas partidas, acredito que com o Noroeste a gente vai fazer a mesma coisa no final de semana, o que é muito positivo. Quero que os outros jogadores que têm tido poucas oportunidades ao longo da última temporada possam ter mais oportunidades e que dessa forma a gente consiga ver qual que é o potencial desses jogadores. Eu tenho falado para vocês manterem o olho no João Pedro. Acho que ele tem muito potencial. No geral, acho que ele vai render muito no Corinthians, assim, eu espero. Sendo um jogador direto da base, a gente sempre torce, né? Mas ele tem jogado muito bem e eu torço para que ele seja esse cara. Assim como ele, eu torço para que o Corinthians consiga trazer a contratação, ou pelo menos estender o contrato do Thales Magno, porque para mim ele tem sido extremamente importante. Acho até que ele tem feito alguns jogos melhores que o Coronado na função de armar o time. E às vezes, se o Yuri Alberto não tomar cuidado, quem vai ser o segundo atacante junto com o Memphis vai ser até o Thales Magno. Enfim, acho que o Corinthians tem muito a evoluir. Acho que o jogo de hoje não dá pra levar muito em consideração, mas ganhar sempre é bom e é importante ganhar. Mas e você, o que que tem a dizer? Não esquece de deixar seu like, de curtir e compartilhar. Tamo junto.